Carmelina Espíndola e esse é o Papo com o Lojista. Esse é um novo quadro que eu estou criando aqui no canal para conversar diretamente com os lojistas, com os gestores, com temas exatamente associados ao dia a dia de loja, à gestão, ao conhecimento, uma troca de experiência que a gente traz, a minha experiência de consultor ao longo desses 30 anos que já se vão, definindo um tema. Cada dia, cada domingo, a gente vai trazer um tema diferente e destrinchando um pouco mais, sem aquela limitação dos outros vídeos, dos demais vídeos que a gente mantém aqui no canal, que vão continuar. Toda terça e quinta a gente publica vídeos de dicas, um bate-papo rápido, né? Isso continua a mesma coisa. O que nós vamos diferenciar é que vai ser agregado esse novo conteúdo. A proposta é abrir esse espaço para a gente trocar experiências com você que é lojista, que é gestor de lojas, proprietário de redes de lojas, a respeito de um tema associado à eficiência, à eficácia, aos modelos de gestão, a todos os fundamentos que demandam para a gestão de lojas, né? Inclusive, o tema desse primeiro vídeo, desse primeiro bate-papo, é exatamente esse, né? Quais são os conhecimentos básicos que um lojista deveria ter, pelo menos, para que fosse bem sucedido no empreendimento, na sua proposta de sucesso na condução de uma loja ou de uma rede de lojas, né? É interessante isso, essa reflexão é muito importante. Isso me lembra um caso específico que um lojista entrou em contato comigo, né? Menino, eu preciso conversar com você e tal, alguma coisa acontece e eu não consigo identificar. Ok, vamos conversar, né? E conversando, vamos dizer assim, a expressão que ele me coloca, que ele passa, é assim, eu não entendo o que está acontecendo. Tudo que eu tenho, tudo que eu construí na minha vida, eu tirei da loja, né? E hoje eu não consigo mais ganhar dinheiro, eu não sei o que está acontecendo. O que aconteceu? Loja deixou de ser um bom negócio? O varejo, o comércio não é mais um bom negócio? O que está acontecendo com o mercado? O que está acontecendo que eu não estou entendendo? Em resumo, né? E eu me lembro que eu comentei com ele o seguinte, olha, do jeito que você começou, foi muito interessante, você ganhou dinheiro, cresceu, abriu sua rede de lojas, no caso específico esse lojista tinha 10 lojas, né? Mas aí eu disse para ele o seguinte, no entanto, o mundo foi se transformando e você não. Você quer continuar ganhando dinheiro do jeito que você começou. Ou seja, você quer comandar, coordenar a sua operação da mesma maneira que você começou há 30 anos. Acontece que o mundo não é mais como era há 30 anos. E do jeito que você conduz hoje a sua empresa, realmente não dá mais certo, né? Esse é o problema. Mas na cabeça do lojista fica essa dúvida, tanto que ele expressou fez essa colocação. Ele diz assim, não é possível, será que eu desaprendi? É interessante essa reflexão, porque é complicado. Poxa vida, eu ganhei dinheiro, tive muito sucesso, ou construí todo o meu patrimônio fazendo o que eu faço. Por que agora não eu estou tendo, como nesse caso específico, ele usou essa expressão, eu estou tendo que vender apartamento para cobrir despesas da loja. Ou seja, realmente a operação está deficitária, e eu continuo fazendo a mesma coisa. E aí é que está a questão. Eu continuo fazendo a mesma coisa, mas o mundo já não é mais o mesmo. Então, eu sempre coloco o seguinte, até pouco tempo atrás, 20, 30 anos, o que era empreender, o que era tocar uma loja, o que era começar um negócio? Se você tivesse um bom conhecimento de ponto comercial, soubesse escolher um bom ponto comercial, se conhecesse mercadoria, o desafio era conhecer alguns fornecedores estratégicos, saber onde buscar mercadoria boa e tivesse juízo, a maioria ficava rico. Então achava um bom ponto comercial, tinha boas mercadorias, arrumava bem a loja, procurava dar um bom atendimento e isso bastava para prosperar, para ganhar dinheiro, para crescer. Acontece que isso não é mais suficiente. E por quê? Eu trago um exemplo, eu me lembro quando eu era criança, eu tinha
3 opções para tênis. Ou era Conga, ou era Quixote, ou era Bamba. Né? Eram as 3 opções que eu tinha. Eu lembro que eu odiava a Conga, eu tinha que ir para a escola para fazer educação física, eu tinha que ir de Conga. Eu achava aquilo horrível, eu não gostava, mas não tinha opção, né? Não é nem que eu não gostava daquele modelo, não tinha outros modelos para que a gente pudesse escolher e tal, enfim. E dos tempos, né? Que era assim. Hoje não é mais assim. A quantidade de produtos cresceu de maneira extraordinária. Além de as demandas também cresceram. Os custos também cresceram de maneira extraordinária. Quando a gente olha hoje para o mercado, eu sempre trago essa colocação também para o lojista. Quem é seu concorrente? Quem é o concorrente da loja? Não é? Até pouco tempo atrás também, concorrente era o concorrente direto. Era aquela outra loja que trabalhava com produtos similares aos meus, não é? Que era meu concorrente, era com quem eu competia diretamente. E por incrível que pareça, hoje não é o concorrente mais representativo, não é a concorrência que mais impacta na minha operação. O maior concorrente é aquele que disputa a renda do meu consumidor. Então, veja bem que muda radicalmente a maneira com que a gente encara o mercado, com que a gente olha. Não é? Então, meus concorrentes são aqueles que disputam a renda. Tanto que eu digo para uma loja de confecção ou uma sapataria, eu digo, às vezes o teu concorrente é a Honda. Não é? Ela vende se o teu público-alvo é a jovem, adolescente e tal, e ela compra uma bis, uma moto, ela vai comprometer uma boa parte da renda dela na prestação, na manutenção, até porque quando compra lembra só da prestação, esquece que tem que abastecer, que tem manutenção, que tem IPVA e etc., e outras despesas. E isso vai consumir uma boa parte da renda, da disponibilidade de consumo dessa menina, dessa garota, no caso do nosso exemplo. Né? E o que ela vai fazer? Ela vai dizer assim, bom, o sapato vai ter que esperar, vou ter que segurar mais aqui, a roupa eu vou ter que comprar menos, não dá mais para estar comprando como eu estava, porque eu não ganho o suficiente para isso, para ter celular, para ter internet, para ter TV a cabo em casa, e assim vai, não é? Mais uma série de outras necessidades que vieram surgindo e que não existia antes. Então, veja bem, o nível de competição cresceu de maneira estratosférica. Não é verdade? O próprio entretenimento hoje também cresceu muito. Antigamente você tinha, qual era o entretenimento? Cinema, não tinha muita opção. E hoje você tem Netflix, você tem uma série de aplicativos e jogos e etc. que consomem também renda, que também estão ali brigando. Não é? Então, quando a gente para pensar, chega a ser assustador hoje essa competição. E, por outro lado, os custos subiram muito. Não é verdade? Então, não só os custos fiscais hoje são muito mais controlados, muito mais a máquina hoje estatal, não é? Ela está toda interligada. Isso, eu costumo dizer assim, a mercadoria não saiu da indústria ainda, mas é uma nota fiscal eletrônica. O fisco já está lá cobrando o imposto. Não é? Então, o Estado se antecipou a isso. E essa organização encarece a operação. Estou falando de sonegação, não é isso. Eu estou dizendo de eficiência estatal na cobrança. Às vezes a mercadoria não chegou, mas o boleto do imposto já. Tem alguns estados ou algumas mercadorias que são substituição tributária, por exemplo, né, ela é cobrada na fonte. Quer dizer, a mercadoria não saiu ainda da fábrica, mas o Estado já tributou, já está cobrando. E assim vai. Não é? Ou seja, os custos realmente têm crescido de maneira muito gigantesca. Ok, esse é o cenário, não é? E aí? O que a gente faz? Né? É aí que vem esse questionamento. O que é importante que a gente conheça, que a gente entenda, que a gente possa competir com excelência, que a gente consiga os resultados necessários para nos motivar a empreender, a gerar emprego, distribuir renda, a competir com excelência, a conquistar clientes, a expandir os nossos negócios e a gente se realizar como pessoa, não é? Não é só financeiro, é a percepção de que, puxa vida, meu negócio é bom, eu sou uma pessoa de sucesso, sou bem-sucedido, e isso lava a alma da gente, né? A autoestima é recompensada, cresce, não é verdade? Então,
é importante entender esse cenário para que a gente consiga definir alguns conhecimentos básicos, porque senão eu costumo dizer que esforço não paga a conta, boa vontade não paga a conta sozinha. Não é? É preciso inteligência, é preciso estratégia, é preciso dominar o seu negócio, não é? Saber conduzir com maestria, com excelência, com técnica, e com menos esforço é possível fazer muito mais. Tanto que a gente ouve a palavra produtividade muito aplicada à indústria, né? A indústria hoje tem um desafio terrível de ser mais produtiva. Não é? A produção agrícola, o campo, a pecuária, numa luta, numa evolução tecnológica em busca de produtividade. Ou seja, o que é produtividade? Não é? É fazer mais com a mesma coisa ou com menos. Então é conseguir produzir mais com os mesmos recursos ou até menos recursos que eu disponho hoje. Então eu consigo ser mais produtivo se eu consigo otimizar os resultados com os recursos que eu disponho. E na área de serviço, especialmente na área de comércio, não havia tanto essa preocupação, não se ventilava isso. Não é? O que é produtividade no varejo? Não é? Como medir? Como buscar a excelência, né, uma evolução de produtividade no varejo. Então, é importante se ter essa percepção, essa visão, para que você possa tomar as atitudes adequadas. Não é? Até porque, um ponto importante que eu sempre digo, o que o empreendedor faz, o que o empresário faz? Ele só faz uma coisa, decide. 100% do tempo, o empresário está decidindo, está tomando decisões. Compra, não compra, faz promoção, não faz promoção, contrata, demite, abre mais uma loja, fecha e assim por diante. Ou seja, o tempo todo o empresário está tomando decisão, está decidindo. Não é? E decidir é a partir de qualidade de informação para que se possa compor um cenário adequado e se tomar as decisões mais corretas, mais assertivas. Não é verdade? Ou seja, então é importante que se tenha informação e uma gama de conhecimento para que se tome as decisões mais adequadas. E eu digo outra coisa também que é importante a gente lembrar, que às vezes a gente acha que, quando eu falo em departamentos, em atividades administrativas dentro de uma loja, e às vezes o lojista fala, não, mas eu sou pequeno, eu tenho uma, duas lojas. Ok, às vezes você pode ter só uma loja pequena, mas você tem todas as funções dentro dessa loja. Você tem um contas a receber, você tem um contas a pagar, você tem a área fiscal, você tem a área de compras, você tem a área de logística, a área comercial, o marketing, o VM, né, o Visual Merchandising, enfim, você tem todos os departamentos. Não significa que você tem uma pessoa ou pessoas para cada área dessa, não é, da gestão, mas você tem todas essas funções. Mesmo que seja uma única pessoa para executar todas essas atividades, essas funções dentro da empresa, mas elas existem. Então, é importante se ter consciência disso, que o que vai diferenciar uma grande empresa, uma grande rede de lojas, de uma operação pequena, é a quantidade de pessoas, mas não de atividades. As atividades, elas existem. Concorda comigo? Bem, então, baseado nisso tudo, nesse preâmbulo todo que a gente vem trazendo, é importante a gente definir que existem algumas áreas que são estratégicas para se ter conhecimento. E você não precisa ser contador, você não precisa ser economista, você não precisa ser um administrador de nível superior, enfim, não chegamos a tanto. Mas é importante que se tenha uma noção de economia, para que se tenha uma noção de contabilidade, plano de contas, o impacto dos cálculos fiscais, que se tenha uma noção de gestão, do processo de administração, enfim, alguns fundamentos básicos são muito importantes. Não basta saber comprar e vender. Entre esses dois extremos, tem um bocado de coisa que hoje não dá mais para passar batido ou só levar no feeling, no olho, no sentimento. Não é? Eu vejo ainda muitas empresas que eu conheço, que eu tive em loco, que eu dei consultoria, onde a gente chega, inclusive em redes com 15 lojas, que tem um faturamento expressivo, e ainda você vê o empresário misturando
as suas despesas pessoais, a sua carteira, vamos dizer assim, o seu bolso particular, com o caixa da empresa. Eu vejo, não é tão incomum, e se você faz isso, eu tenho certeza que você vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Eu vejo, chego lá, tá construindo uma casa, ou está comprando um apartamento, ou o consórcio do carro, e manda as notas lá para a tesouraria, ou para o caixa da loja, e vai pagando material de construção, vai pagando pedreiro, engenheiro, arquitetura, e isso e aquilo, e vai saindo do caixa da empresa. E depois você vai falar com o lojista, ele diz, nossa, eu estou apertado, eu não sei onde é que está o dinheiro, eu trabalho, né? Talvez um dos motivos, existem outros motivos que a gente vai abordar, inclusive aqui, mas esse é um dos motivos, por exemplo, é misturar. E aí você vai falar com o lojista, tá, mas e como é que está seu Prolabore? Ele diz, não, meu Prolabore é tanto e tal. Aí você vai olhar, está lançado lá nas despesas da loja, está lançado direitinho o Prolabore dele, que permanece igual. Só que você puxa aquele monte de notas que são despesas pessoais, que foram pagas pela empresa e que não estão lançadas como Prolabore, mas também não são despesas operacionais. Percebe o que eu estou dizendo? Então, quando você começa a olhar, né, hoje a operação ela não admite mais esse tipo de, vamos chamar de amadorismo, né, de você levar de barriga coisa e tal. Não, tem que ser controlado. Você pode fazer o que você quiser, a empresa é sua, você trabalha para isso, para ter os seus resultados, fazer os seus investimentos, etc. e tal. Mas precisa saber como fazer isso, precisa controlar, né? Não dá mais para ser tocado de maneira amador. Concorda comigo? Começa, então, a exigir uma eficiência muito maior e uma eficácia, né? Existe esse joguinho de palavras aqui, mas que são importantes, né? Eficiência é o jeito de fazer o processo, não é? E eficácia são os resultados que a gente atinge, que a gente consegue. Nem sempre fazendo de um determinado padrão eu vou conseguir os resultados e nem sempre os resultados aparecem mesmo, ainda que eu não execute um padrão protocolar, né? Um processo bem definido. Enfim, mas é importante que se tenha controles sobre isso, indicadores, e se estabeleça réguas, né, critérios para se monitorar, para se medir. Nada que eu não meça, eu não tenho como gerenciar, como tomar decisões baseadas em evidências, em dados, em estudos, em conclusões, para que eu tome as decisões mais corretas. Não é verdade? Eu preciso de indicadores. E para isso eu preciso de controles, eu preciso entender, ter uma noção básica de gestão, de fundamentos da gestão, para que eu consiga ter uma excelência na minha administração e atingir os resultados que a gente busca e eu costumo dizer que a gente merece. Não é verdade? Então é importante entender isso. E entra um outro lado, que talvez seja uma dor muito presente hoje, ou um conflito hoje muito presente, e eu vejo muito isso, que é a sofisticação que às vezes se tem no mercado, em termos de gestão, né, e o distanciamento, o descolamento da realidade de uma loja. Então, na prática, o que eu quero dizer? Não adianta a gente ficar também com discussões muito técnicas que você acaba não aplicando na loja. E por conta de ser muito complexo, muito difícil, muito sofisticado, você não traz para dentro da loja, não implanta, não implementa. E isso acaba fazendo com que você continue administrando, muitas vezes, intuitivamente, sem as ferramentas mais adequadas. Então, entre o 8 e o 80, eu acho que tem bons fundamentos, boas ferramentas, boas maneiras de você gerenciar. Inclusive, esse é um dos tópicos que eu insisto muito no meu... Eu tenho um curso chamado PAGL, né, Programa Avançado de Gestão de Lojas, e eu trago muito isso justamente porque, trocando ideias com experiências com lojistas, e ali participam lojistas de grande porte, de grandes redes, como lojistas menores, com uma única unidade e tal, e a gente debate muito isso. É importante que se tenha fundamentos técnicos, mas de maneira simplificada, não confundir simples com simplista. Não é? O simplista é aquele que sem elementos já conclui, não é? Sem nenhum nível de aprofundamento. E simples é aquilo que não é sofisticado, porém tem embasamento técnico. Percebe? A gente procura trazer de maneira simples justamente para isso, para que você implemente, coloque em prática na loja, né, ou nas suas lojas, e consiga eficácia, consiga uma gestão de excelência. Né? Ok, mas vamos na prática.
que seria importante? Quais são os conhecimentos básicos que são fundamentais que um lojista hoje precisa saber? Primeiro, é importante entender que mercadoria também é dinheiro, ou seja, o dinheiro também é mercadoria. Então eu preciso ter uma noção de, para que eu olhe para a minha operação, para que eu tenha não só uma gestão de estoques, para fazer meu planejamento de compra, dimensionar minha cobertura de estoque, o meu giro e os demais fundamentos que a gente tem, que a gente estuda em cima disso aí, markup, margem, resultados efetivos e tal, mas é importante a gente entender que também existe o outro lado financeiro. Eu costumo comparar com um banco, né? Qual é a mercadoria de um banco? É dinheiro, né? Então o dinheiro também se compra e se vende. Então é importante ter essa noção de que eu preciso ter uma boa gestão de retaguarda, uma gestão administrativa também tão eficiente quanto a minha gestão de estoques, mercadorias, saber comprar as boas mercadorias que giram bem, saber arrumar uma loja, fazer uma boa vitrine, gerar tráfego, né? Ter uma noção de marketing, relacionamento e assim como também é muito importante a área da liderança. Tem um dado que eu costumo trazer e ele choca. Se você já entrou na minha página, lá no falandeloja.com.br, eu tenho meus e-books lá. E um dos e-books é justamente Vamos Falar de Loja, que na verdade eu fiz o quê? Uma síntese do meu livro que eu lancei em 2008, que já está esgotado, inclusive, mas no meu livro físico, né? E eu fiz um resumo, né? Inclusive deixei, está lá disponível. Se você não baixou ainda, vai lá e baixa, mas não é só baixar, é para ler também. Eu vejo que tem muita gente que baixa e acaba não lendo, né? Faz o download e não lê. Mas leia. Lá, inclusive, logo na introdução, eu ainda faço esse comentário, que um gerente de loja representa, lá no meu livro eu coloco 50%, porque eu sei que choca muito, mas na verdade é mais, é 70%, 80%. Dos resultados de uma loja está associado à liderança. A liderança, o impacto que isso tem é muito grande. Então, eu preciso também ter uma noção de gestão de pessoas, qual é a melhor maneira de conduzir as equipes, porque eu tenho toda uma estrutura, eu tenho um ponto, eu tenho instalações, eu tenho um computador, eu tenho um sistema, eu tenho mercadorias e etc, etc, etc. Não é? Mas quem vai traduzir isso efetivamente em resultados são as nossas equipes. Não é? É gerente, operador de caixa, estoquista, vendedores, vitrinista e assim por diante. Ou seja, dependendo do porte da sua empresa, você vai ter essas funções você tem em todas as lojas, né? Não necessariamente pessoas específicas nessas funções, mas todas essas funções precisam ser executadas com excelência, porque essas são as atividades relacionadas com a finalidade da empresa. Qual é a finalidade da loja? É vender. Não é? Uma loja pode estar linda, belíssima, uma vitrine encantadora, ter mercadorias maravilhosas, mas se ela não vende, você fecha. Não faz sentido. Não é? O primeiro fundamento de qualquer empresa é ter lucro. Não é? Porque somente com lucro você é capaz de remunerar bem, com isso atrair talentos para a sua loja, não é? É possível modernizar, acompanhar a evolução, expandir os seus negócios, fazer bons negócios com fornecedores e assim por diante. Só com lucro. Sem lucro, isso tudo acaba se inviabilizando, não é verdade? Então, é fundamental que se trabalhe com esse olhar. Então, são todos esses requisitos, mas objetivamente falando, eu quero abordar alguns aspectos a respeito disso. Por exemplo, nós precisamos entender que existe uma diferença entre análise econômica e análise financeira. Essa é uma confusão que se faz muito grande. Por quê? Porque a maioria não conhece um DRE e os fundamentos de um DRE. O que é um DRE? Um demonstrativo de resultados de exercício. Para que você tenha um bom DRE, que vai te dar lá qual é o resultado que a sua operação está dando, é fundamental que você tenha pré-requisitos. DRE é uma análise econômica. Não é? O que é essa análise? Por que econômica e não financeira? Alguns conceitos básicos, por exemplo. Tanto que eu tenho um módulo inteirinho no PAGL, né, no meu programa de gestão de lojas, somente tratando disso aí. Mas, rapidamente, o DRE é uma análise econômica. Exemplo, você faturou R$100 mil nessa loja. Entrou R$100 mil no caixa? Não necessariamente. Eu posso ter vendido R$100 mil 100% no cartão de crédito. E ainda tem as vendas parceladas, etc. E tal. Ou seja,
Eu posso ter feito um faturamento 100% sem entrar R$1 no meu caixa. Né? Então, faturamento não é recebimento, são coisas diferentes, não é verdade? Quando eu faço uma análise econômica, eu vou olhar meu faturamento, quanto é que sua loja fatura, quais são as suas despesas, qual é o custo da mercadoria vendida. As despesas existem as fixas e existem as despesas variáveis. O que é uma despesa fixa? É aquela que não muda em função da venda. Independentemente do meu volume de vendas, ela permanece estática. Porém, por permanecer estática, o que é um exemplo de despesa fixa, por exemplo? Aluguel. Não é? A maioria dos casos, claro que se você tem loja em shopping, você pode ter flutuação de percentual em cima de faturamento, mas a maioria das lojas tem um valor, mesmo as de shopping você tem um mínimo, né? Se você não atingir aquele piso, você paga o piso, é obrigado a pagar o piso. Então, via de regra, você considera aluguel o quê? Um custo fixo, não é verdade? Então ela vai estar dentro das despesas fixas. Contador, normalmente você também paga os honorários fixos de contador, manutenção de sistema, energia elétrica, água e uma série de despesas administrativas, o pessoal de salário fixo e assim por diante. Não importa quanto você venda, essas despesas elas estão fixas, que no impacto, no resultado, quando você analisa, exatamente por serem fixas, elas variam percentualmente conforme a variação do seu faturamento, não é verdade? Exemplo, meu aluguel é 10 mil, eu estou vendendo 100 mil. Ok, então meu aluguel é 10% do faturamento. E se eu vender 200 mil? Meu aluguel continua 10 mil. Portanto, ele não é mais 10% do meu faturamento. Ele cai para 5% do meu faturamento, não é verdade? É importante saber categorizar e interpretar esses dados. Né? As despesas variáveis, né? Você tem os impostos que variam, né? Impostos sobre vendas, né? ICMS, enfim, a maioria hoje está no simples ou no lucro presumido. Quem está no super simples já está embutido ali dentro aquele pacote de impostos que é um percentual do faturamento, mas é um percentual do faturamento, né? Conforme o faturamento oscila, esses impostos acompanham. Né? Você tem comissão de vendedores, também é o mesmo caso. Eu pago 5% de comissão para os meus vendedores. Então, quanto mais vende, vendeu 100 mil é 5, vendeu 200 mil é 5 também. Então, o variável não muda e o fixo é variável. Percebe? Né? Existe esse impacto. Ok, numa interpretação mais aprofundada, existe... eu tenho um módulo inteirinho onde a gente aprofunda definindo estratégias de como reduzir as despesas de uma loja, inclusive aumentando a inadimplência para quem tem crediário. Então é uma coisa que dá um nó na cabeça do lojista que não conhece DRE, despesas fixas, despesas variáveis, markup, não é? Ponto de equilíbrio e assim por diante. E aí você vê o seguinte, ok, é possível dominar, ter esse conhecimento sem eu ter que ser um contador, sem eu entender o que é um plano de contas? Totalmente, é possível. E o medo, às vezes, nos afasta disso, desse tipo de conhecimento. Então, tem muito lojista que, por desconhecer, tem medo de se aprofundar ou de buscar esse conhecimento e se distancia muito. E a gente vê muita bobagem por aí. Né? Tanto de coisas sofisticadíssimas, que às vezes você vai conversar com um contador e ele traz lá um plano de contas, por exemplo, muito técnico. Aí você olha para aquilo e fala, não vou fazer isso. Né? Fica inviável para a minha operação. Né? E o contrário, a gente vê muita bobagem por aí também de gente que não tem noção. Então é importante, para que você não caia nesses dois extremos, para que você tenha, por exemplo, um bom plano de contas definido, mas um plano de contas gerencial, que você consiga, a hora que tirar um relatório, olhar e saber quais são suas despesas fixas e variáveis. Se você tiver essas duas informações, você já vai ter condições de tomar atitudes estratégicas para o seu negócio. Pode ter certeza. Na minha experiência como consultor, por exemplo, eu até brinco, eu digo assim, ninguém chama consultoria quando está bem, é difícil, são raros. Eu até tenho cliente que faz isso, mas é raríssimo. A maioria, quando chama consultoria, é porque está com problema. Então, a especialização de um consultor é recuperar empresas, não é verdade? Então, e isso, por outro lado, nos dá muita experiência de você buscar espaços de melhoria. Onde eu vou buscar resultado aqui, priorizando a geração de caixa, o equilíbrio de estoque, né? Atraindo clientes e assim por diante. E isso nos dá essa expertise.
Então é fundamental que se tenha pelo menos uma noção básica para que você mesmo consiga gerenciar o seu negócio com eficácia, gerando esses resultados. Então, saber, ter esse conhecimento básico de que é um plano de contas gerencial, nada sofisticado, não precisa saber o que é ativo, ativo circulante, imobilizado, passivo, não há necessidade de ter esse aprofundamento. Mas se você conseguir ter uma noção básica do que é um plano de conta gerencial, o que é um DRE, como fazer a classificação e o lançamento dessas despesas, por exemplo, saber como controlar o que é um markup, o markup efetivo, que é aquele porque você dá descontos, faz promoções e etc. Então, no final do mês eu preciso saber quanto que eu faturei, qual foi o custo dessa mercadoria vendida e dividindo um pelo outro eu sei o meu markup efetivo. Quando a mercadoria chega, eu aplico um indicador, não é verdade? Eu faço um cálculo de preços. Mas não basta, só eu saber, meu markup efetivo está 2.4, está 2.3, está 2.0, enfim, não importa quanto esteja, né? É importante eu interpretar esse resultado como um todo, saber o que é o DRE? Faturamento, menos o custo da mercadoria vendida, não é? Menos devoluções, impostos, menos minhas despesas fixas, menos as variáveis, vai me dar um resultado, as financeiras, etc. Essa estrutura. Não é? É importante você ter. Se você não tem, o que eu vejo? Eu conheço muito lojista que tem até a ferramenta e não usa, não dá a devida importância. Então, o objetivo desse nosso papo de hoje é evidenciar isso e você procurar ter as ferramentas simples, mas que você tenha esse controle. Outro fundamento básico é fluxo de caixa. Né? As previsões de receitas e despesas, entradas e saídas de valores. Não é? Isso é um fluxo de caixa que não se confunde com o DRE. Então são duas análises totalmente independentes e igualmente importantes. Então eu olho um DRE com que objetivo? Saber que resultado que está me dando. Então muitas vezes eu chego para um lojista e digo assim, quanto é que você está ganhando aqui? Quanto é que está dando de resultado? Ele vai dar um chute. Geralmente ele dá um chute. 15%, 20%, 10%, um percentual qualquer. Mas a hora que a gente aprofunda, que eu quero realmente ver, como é que você está controlando? Não está controlando. Percebe? Não dá mais para a gente ser assim. Esse é o meu alerta. E isso acaba gerando conclusões indevidas, enganosas. Por exemplo, eu vejo muito lojista reclamando da crise. Ok, a gente sabe que tem crise, ninguém está dizendo que não, ninguém nega a crise. Mas qual é o impacto efetivo da crise e qual é o impacto efetivo da má gestão? Percebe? A má gestão no sentido de que só houve uma preocupação de compras, escolher fornecedores. Vou até fazer um parênteses aqui. O que é muito comum acontecer nas lojas? Às vezes você está perdendo venda e você vai apertar a equipe, vai conversar com a equipe e a equipe te cobra. Mas é porque estão perdendo venda, não tem mercadoria, como é que você quer que eu venda? Não tem mercadoria. E aí você olha às vezes para a cobertura de estoque e está altíssima. Não é? Então, não deixa de ser uma certa justificativa da equipe, e eu não estou aqui julgando, porque às vezes é falta de capacitação, de acompanhamento, de treinamento dessa equipe, mas às vezes é bem essa pressão. E outra, cliente só quer novidade, quer novidade, quer novidade. Então se você não compra, não vende. E às vezes um estoque muito alto, e isso vai impactando, vai entrando, e não existe uma verba, um planejamento de verbas de compras, isso vai impactar diretamente nos seus resultados. Não é verdade? Tem um exemplo que eu gosto de dar, que eu acho que passa efetivamente o que eu estou debatendo, isso em cima só de um ponto, né, de DRE, de uma análise econômica, que vou dar um exemplo aqui. Esse é um exemplo que eu trago muito em palestras, quando a gente está fazendo, o pessoal fica meio assustado. Mas vamos analisar. Imagina que você tenha R$1.000 e que você vai trabalhar com comida. Né? Então, você vai pegar esses R$1.000, é claro que nós estamos aqui num cenário hipotético, né? Mas vamos lá, imagina que você tem R$1.000 e você vai, amanhã você sai de manhã e compra os ingredientes para preparar almoço. E você vai marcar 10% só de markup em cima dessa comida que você preparou e vai vender esse almoço, então os R$1.000 que você comprou de ingredientes, transformou isso em comida e vai vender por 1.100, esse conjunto de pratos que você vai vender amanhã. Ou seja, à tarde você vai ter R$1.100, não é verdade? O que você faz?
pega 100, guarda ali na sua gavetinha e no dia seguinte você vai repetir esse processo. Compra os ingredientes, coloca 10% de markup e vende meio-dia essa comida por R$ 1.100. Na tarde do segundo dia, você novamente vai fazer o quê? Vai tirar os R$ 100 que você gerou desse resultado, vai pegar os 1.000 e no terceiro dia vai repetir esse processo. E assim você vai fazer os 30 dias do mês. Ou seja, ao final de 30 dias, você todo dia gerando esse resultado de R$ 100 desse capital que vai rodar, o que vai acontecer? Você vai juntar R$ 100 por dia durante 30 dias, você vai acumular R$ 3.000 ali na sua gavetinha. Mais o seu 1.000, que era o capital inicial, e você vai ter R$ 4.000, não é verdade? Ou seja, você transformou 1.000 em 4 em 30 dias, aplicando um markup de 10%. Como que você consegue isso? Rentabilizando o giro. Então, o giro é fundamental e estratégico hoje na operação, especialmente no varejo, né? Dado essa competitividade. Para você ter giro, você tem que ter cobertura de estoque baixa, né? O mais baixo possível. O markup era 10%, mas e se fosse 20%? E se fosse 30%? E se fosse 150%? Percebe? Então, eu vou tentar aplicar o mais alto markup no mais alto giro, de tal maneira que eu seja competitivo. O giro vai depender da minha capacidade, do meu estoque e também de não perder venda por falta de mercadoria. Eu tenho um tempo de reposição, eu faço pedido, tenho os lançamentos de coleções, tenho as novidades, etc. E tal, o tempo de trânsito, né, entre o que eu compro, o meu fornecedor fatura e me entrega, ou o que eu vou buscar no mercado, né, quem sai para ver e vai comprar no atacado ou mesmo nas indústrias. Você tem um tempo, então você precisa de um estoque reserva, você precisa de mix, de amplitude. Quem trabalha com confecção e calçado sabe disso, você precisa de variedade de modelos, cores e tamanhos. Então, você tem que ter uma cobertura, uma determinada cobertura de estoque, mas é essa cobertura que vai influenciar no seu giro, né? Em quantas vezes esse capital vai entrar e sair. Mercadoria, quando entra, é custo, é despesa, é conta para pagar. E estoque não é mais força, é fraqueza. Não é? Porque quando a mercadoria entra, você é conta para pagar e não garante lucro. Porque hoje, eu costumo brincar, não importa que você trabalha com sapato, com tênis, com confecção, com eletrônico, mercadoria é como um iogurte, né? Ela tem prazo de validade, estraga. Não é? Estraga no seguinte sentido, ou estraga efetivamente, né? Quem trabalha com alimentício, coisas assim. Mas, independentemente de ter um prazo de validade efetivo, mas ela estraga porque ela perde valor. Não é? Hoje, a renovação de modas, modelos e novidades que os clientes pedem, que se demora muito para vender, aquilo envelhece no sentido de modelo. E os clientes, quem trabalha com confecção sabe disso. Né? Às vezes eu chego em lojista que fala, Melino, meu estoque está muito alto e tal, a gente precisa baixar o estoque. Vou fazer uma ação promocional aqui, quem comprar a partir de X reais, eu vou deixar uma arara aqui e a pessoa pode escolher uma peça de brinde. Né? E às vezes eu vejo, especialmente o feminino, né? Hoje nem mais, já se ampliou, mas o feminino isso é fatal. Né? Eu vejo, às vezes a cliente vai e compra, e a vendedora, você comprou a partir de tanto, você pode escolher uma peça ali de brinde e tal. E a cliente vai na arara, olha assim e fala assim, eu não quero não, obrigado. O modelo ali já está fora de moda, ela não quer aquilo, nem de graça. Percebe? Então, é nesse sentido que eu digo que estoque tem data de validade. Então, o estoque, quando entra, é despesa, é custo, né? Eu tenho que pagar essa mercadoria e ainda correndo o risco de estragar efetivamente. Existe hoje o risco de roubo e dela perder a sua validade no sentido de modelo, dela envelhecer dentro do meu estoque e depois eu não consigo mais colocar preço para vender. Às vezes, nem na promoção eu consigo desovar esse estoque. Percebe? Então, eu tenho que ter uma gestão eficiente de estoque. Para isso, eu preciso conhecer o meu DRE. Eu demonstrei aqui, comprovei que giro tem um impacto violento. Então, eu tenho que dar giro, ao mesmo tempo que eu tenho que, para dar giro, eu tenho que reduzir estoques, porém, eu tenho que ter um mínimo de estoque para que eu não perca competitividade, eu não tenho um mix adequado, eu preciso ter caixa suficiente para rodar isso, preciso ter preço competitivo, eu preciso ter equipe treinada, mordendo, voando baixo, sabendo atender, motivada, conhecendo os produtos, conhecendo a loja. Então, percebe o que
o que é importante que o lojista precisa conhecer. Então, o meu objetivo hoje, nesse nosso primeiro bate-papo, é trazer assim, você está vendo que tem muita coisa que a gente precisa conhecer? Né? Então, a cada domingo, eu vou estar trazendo um tema desse e procurar destrinchar. Né? Hoje eu fiz de uma maneira bastante abrangente, sem entrando mais especificamente em cada um, até porque no meu PGL são 2 dias full time, né? A gente trabalha o dia todo no presencial, eu tenho isso também no digital, são 45 aulas, se não me engano, justamente porque cada aspecto, cada área dessa, a gente precisa aprofundar e saber quais são as ferramentas. Se você não tem, como fazer para ter as ferramentas que você vai conseguir controlar a tua área financeira, o teu plano de contas, saber o teu ponto de equilíbrio, qual é o mínimo necessário que eu tenho que vender para poder pagar minhas contas, não é? Como fazer cálculo de preço, como precificar, não é? Como fazer uma formulazinha que você consiga rapidamente ter uma ideia da composição, da formação de preços e assim por diante, né? A gestão de equipes e os demais fundamentos, as técnicas. Não adianta a gente... Passou o tempo em que você fazia a reunião com a equipe, ou você dava um gás, vamos lá, grito de guerra e tal, e vou dar um prêmio aqui, e era suficiente para que a equipe realmente, comprasse a ideia e fosse lá traduzir em resultados. Não é mais assim, não é só mais na força de vontade. É claro que um ambiente legal, alegre, animado, tal, é importante, né? Sem dúvida, mas não basta. O vendedor precisa conhecer técnicas de vendas, precisa conhecer produtos, as mercadorias que chegam. Eu sempre pergunto para os lojistas, quando você compra, você faz todo um planejamento, você vai lá, pesquisa quais são os produtos que estão na moda, o que os clientes estão buscando, o que estão querendo, o que está alinhado com o perfil do seu público, e etc, etc, etc. Esse é o grande desafio dos compradores. E aí visita a feira, olha catálogos, atende representantes e assim por diante, né? Visita fornecedores e tal. Aí compra, a mercadoria chega na loja e não apresenta para a equipe. A equipe está ali, chega aquela mercadoria, dá entrada no sistema, etiqueta, vai para a loja e o vendedor não conhece aquilo, não sabe por que comprou aquilo. Né? Isso é tão comum de acontecer. Como é que ele vai ter argumento, esse vendedor, essa vendedora, dentro do salão de vendas e vai competir, vai saber argumentar, vai saber demonstrar, vai saber finalizar uma venda, se não foi apresentado esses produtos para a equipe? Percebe? Então, assim, se a gente for trazer aqui os fundamentos que são importantes numa loja, você vai parar e perceber, é verdade. Até que ponto, né, eu estou conhecendo, até que ponto eu pensei nas minhas ferramentas, até que ponto eu estou conduzindo as minhas equipes para realmente dizer que eu estou gerenciando o meu negócio, né? Eu estou sendo um gestor do meu negócio. Percebe? Então, essa é a provocação de hoje. Eu quero trazer isso para que você, eu costumo chamar de chiclete mental, né? Para você ficar mascando isso na cabeça e pensar, poxa, é verdade, né? Eu não abordei uma série de temas aqui, né? Mas esses poucos que eu trouxe hoje demonstram para você o seguinte, tem muita coisa que eu preciso saber. Como eu falei, como eu abri o vídeo e quero finalizar. Você não precisa ser economista, você não precisa ser contabilista, você não precisa ser arquiteto, etc, etc, etc. Mas você precisa ter alguns conhecimentos básicos para que você consiga, de fato, competir com excelência e sair um pouco do acaso. Né? Tem uma máxima que eu bato muito. Não adianta a gente ficar aqui olhando e dizer, a crise está realmente afetando os negócios. O clima, porque esse ano não fez frio, porque esse ano não fez calor, não importa, não choveu, e etc. Claro que isso afeta, não é? Mas o que está da porta para dentro? O que está dentro da empresa, que está sob o seu controle e que você, com conhecimento, com inteligência, com estratégia, com capacitação, com decisão correta, vai conseguir afetar o seu negócio. É isso que faz com que, ao mesmo tempo, você tem empresa, eu conheço assim aos montes, uma do lado da outra, uma fechando porque não dá, porque não está conseguindo tocar o negócio, e a outra crescendo. Não é? No mesmo instante, no mesmo momento. Eu tenho clientes assim. Não é?
lojas que a gente, rede de lojas que a gente atende, que está expandindo os negócios, não é? Que está crescendo com indicadores assim expressivos, com percentuais expressivos de crescimento. E ao mesmo tempo a gente olha para o mercado e o que tem de lojista fechando, encerrando a operação, e você vai olhar, a alegação é inadimplência, é a crise, é o PIB que não cresceu, etc. e tal. O PIB é um número abstrato, não é? É um número médio global, mas especificamente você tem resultados efetivos. E onde é que está a diferença? Na gestão. Percebe? Concorda comigo? Enfim, então a proposta a proposta desse espaço é a gente debater esses temas. Tá? E a cada dia a gente vai trazer um tema específico e vai procurar aprofundar um pouco, né? Evidentemente que seria muita pretensão dizer que a gente vai esgotar o tema. Claro que não, mas a gente vai trazer à tona e debater com você. Para isso, eu quero deixar aqui embaixo o espaço para que você comente, dê sugestões, faça críticas, não é? Traga experiências para a gente, que essa é a proposta desse espaço. Beleza? Concorda comigo? Então é isso. Esse é o Papo com o Lojista, um novo espaço aqui dentro do nosso canal Falando de Loja. Beleza? Então é isso. Eu te vejo por aí. Um grande abraço.